Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conforto ambiental, a oitava aula, né? Chegamos logo no final do módulo. Pessoal, só um recadinho. Essa aula para vocês, ela será transmitida ao vivo. E ela está sendo gravada, no caso. Então, não terá como a gente sanar as dúvidas no momento em que vocês estão assistindo. Então, caso surja alguma dúvida referente à aula, posteriormente, é só vocês me procurarem no Fale com o Mediador, que eu encaminho as mensagens para a professora Samara, tudo bem? Professora Samara, tudo bem com você? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Professora, fique à vontade, qualquer dúvida eu estou por aqui. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou dar boa noite para vocês, que é o horário que vocês estão vendo a aula. Horário de jogo, todo mundo um pouquinho curioso aí para saber o que vai acontecer. Eu não sei quantos gostam, mas eu adoro futebol. Então a gente já vai aproveitar para assistir um pouquinho da seleção, vamos ver até onde vamos. Mas hoje é o nosso oitavo encontro da disciplina de conforto, conforto ambiental, iluminação e ergonomia. A gente está conversando sobre o assunto da ergonomia. A gente já entrou faz duas aulas que a gente está conversando sobre ergonomia especificamente. Na aula passada, nós conversamos sobre alguns aspectos além da ergonomia, da definição de ergonomia, de como a ergonomia ela está envolvida com o conforto. A gente viu muitas questões sobre dimensão, conversamos sobre antropometria, sobre biomecânica, que são os conceitos base que nos ajudam e nos auxiliam com as medidas para a gente entender o parâmetro para os projetos ergonômicos, né? Para a gente fazer o projeto o mais adaptado possível ao maior número de pessoas. Mas a gente também conversou sobre os fatores ambientais, aqueles fatores que vão afetar o ambiente e que vão diretamente afetar o bem-estar do nosso usuário. Lembrando sempre que quando a gente fala da ergonomia, a gente está falando de uma disciplina que ela está estudando, muitas das vezes as pessoas relacionam ela com a atividade laboral, né, o trabalho. E hoje a gente já tem uma relação muito grande da ergonomia com muitas outras disciplinas, e mais com as nossas atividades do dia a dia mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a professora até vai falar com atividade, com a sua atividade, com o seu trabalho, mas no sentido de atividade realizada, né? Todas as atividades que a gente realiza, até o próprio estúdio que a gente tem, as nossas aulas, as cadeiras que temos, onde vocês estudam, onde vocês vão assistir um jogo, tudo a gente tem que pensar na ergonomia, né? Ela está presente em todo o nosso dia a dia, em todas as atividades que a gente desempenha, seja elas atividades laborais, né, atividade do trabalho mesmo, ou sejam elas atividades comuns do nosso dia a dia. Na aula de hoje, a gente vai conversar especificamente da ergonomia de concepção, que é a concepção de objetos de organização especial. É, esse título ele está falando um pouco, ele vai conversar um pouquinho e vai relacionar não só a questão física das medidas antropométricas, né, das medidas da biomecânica, das dimensões que a gente veio conversando na aula passada, de todo aquele levantamento que é feito por conta da gente ter um parâmetro, né, para desenvolver os nossos projetos, seja ele um produto, seja ele um objeto, seja ele um ambiente. Entendo que quando a gente fala projeto, quando a gente fala da ergonomia, a gente está trabalhando em várias escalas também, né? Quando a gente fala de um produto ergonômico, a gente está pensando no celular, numa câmera, no computador, num sistema operacional, porque a gente tem que lembrar sempre que a ergonomia ela tem três áreas de atuação, né? Ela vai ser a ergonomia física, que talvez é a que mais se relaciona com a gente, né? Que seja mais clara na nossa mente, da nossa relação ergonomia com a arquitetura, porque é aquela que vai impactar diretamente nos ambientes físicos e nos produtos que a gente tem, no caso do mobiliário, quando a gente pensar em arquitetura. Mobiliário, cadeiras, mesas, banco de praça, tudo que envolve o universo do mobiliário arquitetônico. A gente vai ter a ergonomia organizacional, que é aquela que vai se relacionar com a questão da organização de uma empresa, tudo que vai envolver a organização de uma empresa, como ela deve ser pensada para tentar garantir ainda mais o bem-estar
do usuário, e a gente tem a ergonomia de concepção, a ergonomia cognitiva, que é aquela que vai trabalhar com a nossa cognição, que vai trabalhar com a nossa mentalidade, né? Como a gente viu, a própria ergonomia, ela surge com um problema muito mais relacionado à questão da percepção do usuário frente a uma tecnologia, que eram os aviões, né, da Air Force, da British Air Force, né, dos aviões que se tinham na Segunda Guerra Mundial e da tecnologia que era instalada, mas que os pilotos não tinham essa relação e não conseguiam utilizar aquela tecnologia a seu favor. Então, ela vai dizer muito mais sobre a questão ela vai envolver muito mais a percepção do usuário, ela vai envolver muito mais as ligações mentais que nós temos com relação à usabilidade dos produtos ou do nosso ambiente. Hoje a gente vai falar sobre ergonomia de concepção. O que é ergonomia de concepção? É uma ergonomia que é quando você vai desenvolver um projeto, né? A gente tem algumas tipologias e algumas horas de intervenção na questão ergonômica. A gente pode ter ergonomia de correção, que é quando você percebe um problema, quando você tem um problema num ambiente, ou num objeto, ou num maquinário, e aí você precisa corrigir esse problema. Então, a gente chama ela de ergonomia de correção. Você vai fazer um estudo, entender por que que não está tendo um bom uso, por que está causando fadiga no trabalhador, por que que você tem algum problema físico ali, com relação ao trabalhador, ou algum problema no bem-estar dele, e aí você faz uma correção com relação a isso. Então, você vai fazer toda uma análise ergonômica para depois corrigir. A ergonomia de concepção, que é a que mais nos interessa, não que nós não trabalhamos com a de correção também, porque muitas das vezes somos contratados para reformar um ambiente, para rever algum projeto, rever, né, algum desenho, algum design, mas a gente está mais interessado aqui e mais preocupados na ergonomia de concepção, que é aquela que vai se relacionar diretamente na hora de você desenvolver o seu projeto. E é importante que nós pensemos que a ergonomia, ela não vai entrar assim, eu estou fazendo meu layout da minha casa, ela vai entrar lá na frente, né? Eu, quando estou desenvolvendo meu projeto executivo já. Não, ela vai entrar desde o meu estudo de fluxograma, desde o meu estudo de programa de necessidades. Nesse momento, a ergonomia, ela já tem que estar presente. A ideia da ergonomia de concepção é que a ergonomia esteja presente já na essência, no primeiro rabisco que você fizer com relação ao teu projeto. Então, essa é a ideia que a gente vai ter hoje. E aí a gente coloca tanto para concepção de objetos quanto para organização espacial. Principalmente porque quando a gente fala da ergonomia, né, a gente vai pensar muitas das vezes no projeto arquitetônico, no projeto de interiores, mas pode ser que alguns de vocês tenham interesse de ir para a área de mobiliário, né, projetos de mobiliário. E aí é uma área completamente diferente, é uma área bem gostosa de trabalhar. Tem gente que gosta muito disso e vai. A gente tem grandes designers hoje brasileiros, arquitetos que foram para essa área mais do design de mobiliário. Posso lembrar de alguns. A gente tem Roberta Bancheri, Zanini, a gente tem Jader Almeida com a linha da Solos, com a indústria que ele tem. Então, a Patrícia, acho que é a Anastasia, acho que é isso, que é que é a designer da Artefato. Então, a gente tem grandes designers dentro do nacionalmente falando, que vão trabalhar basicamente, ou focar ainda mais o seu trabalho nessa questão do mobiliário, não que eles não façam outro tipo de projeto, mas eles focam na questão do mobiliário. Tem arquitetos que vão trabalhar com o projeto arquitetônico e alguns acabam entrando um pouco em desenvolver um móvel especial para o seu cliente, fazendo design especial de alguma peça, algum objeto específico para o cliente. Então, é interessante que a gente tenha né, essa ideia da ergonomia também na concepção de objetos. E aí a gente começa a conversar sobre a importância da ergonomia no nosso dia a dia. Porque, mais do que a gente entender todos esses conceitos, a gente tem que começar a ter um olhar mais clínico, crítico, com relação a tudo aquilo que a gente usa e desenvolve no nosso dia a dia. E aí eu convido vocês a pensarem como é que os objetos, e vocês começarem a refletir, né? Como é que o objeto que eu estou usando, que eu uso no meu dia a dia,
Como é que ele pode ser mais confortável? Como é que ele pode ser mais seguro? Como é que ele pode ser mais eficiente? Essas são as perguntas que nós, como arquitetos, a gente precisa fazer sempre quando a gente pensar na questão da eficiência, do bem-estar, na questão da melhoria dos produtos que a gente tem ou dos ambientes que nós temos, né? Como é que eu posso ter um espaço de trabalho mais organizado? Como é que a minha cozinha ou a cozinha do meu cliente pode ser uma cozinha mais organizada? Como é que o meu espaço de home office ou o espaço do meu cliente do escritório, da indústria que ele me contratou, ou de uma clínica que ele me contratou, ele pode ser mais organizado? Como é que ele pode ser mais seguro, mais eficiente? Então, isso são perguntas e questionamentos que nós, como arquitetos, temos que ter no dia a dia. E a gente vai se perguntando e se questionando, porque através desse olhar crítico que a gente tem a partir de agora, ou desse olhar mais refinado que a gente vai ter conforme a gente vai aprendendo novos conceitos, é que a gente consegue entender a necessidade e compreender ainda mais que a ergonomia ela tem que estar presente em todo momento dos nossos projetos. A ergonomia, eu acho que vocês já perceberam das nossas conversas que tivemos até aqui, ela tem um sentido e um significado muito prático e ela se conecta diariamente com a nossa vida, em toda e qualquer atividade que nós desempenhamos, né? Se a gente for pensar que desde o momento que a gente dorme, do nosso quarto, da nossa cama, que todo esse espaço, esse ambiente, ele é pensado para a questão do seu conforto, do seu bem-estar, para a atividade que você vai desempenhar ali, que é o descanso, mas que você precisa desempenhar de uma forma adequada, de uma forma que faça, que facilite com que você possa descansar, né? O tipo de luz que você está utilizando, a questão da ventilação, a própria climatização. A gente está num dia e está numa semana que vai ser extremamente fria no nosso país. Bom, a depender de onde estamos, mas aqui em Maringá, por exemplo, Rio Grande do Sul, é, a previsão é que fique muito frio. Então, como é que eu vou climatizar meu ambiente? Como é que eu vou garantir que ele possa ser um ambiente mais confortável e não gere um desconforto para o meu usuário? Claro que eu acho que a gente precisa pensar que, na maioria das vezes, a gente consegue projetar para o caso da maior parte do tempo, e alguns casos fogem do nosso controle, e aí nós precisamos compensar com a questão do artificial, né? Hoje em dia, por exemplo, Maringá é muito difícil de você sobreviver na maior parte do ano sem uma presença de ar-condicionado, porque o calor aqui é extremo, que é uma cidade muito quente, né? Extremo assim, quente, né? Então a gente precisa do ar da climatização. Muitas das vezes, mesmo você tendo uma boa ventilação, o calor externo é muito grande, a gente tem que ainda fazer uso da questão artificial. No caso de países frios, a gente precisa tentar cuidar para perder o mínimo de calor possível da parte interna para a área externa, para a gente garantir o quê? O maior conforto na parte do ambiente interno e o menor uso da calefação para que a gente possa aquecer esse ambiente. Claro que quando a gente fala de uma estação fria, né, ou de uma frente fria numa cidade como a nossa, que primordialmente é quente, a gente vai acabar tendendo a fazer uma modificação que consiga atender a maior parte do ano, né? Mas a gente começa a pensar tudo isso e começa a projetar tudo isso na nossa mente da melhor maneira possível para a gente poder desenvolver os nossos projetos. E aí a gente começa o nosso desenvolvimento de projeto e a nossa pós-entrega, a pós-ocupação dos nossos ambientes, a pós-ocupação ou pós-uso dos objetos que a gente desenvolver também são importantes, porque não é só o projetar, a gente tem que entender também depois a questão de como foi implementado e como foi utilizado, né? Eu acho que tudo isso, todo esse universo que a gente tem, toda essa gama de situações, de momentos dentro do nosso desenvolvimento do projeto, a gente precisa ter em mente que são importantes, extremamente importantes para nós como arquitetos. Eu tinha um professor que brincava com a gente que o arquiteto ele tem que ser muito curioso, né? É uma característica muito importante para o arquiteto. Saber como funciona, saber como encaixa aquela peça, saber como eu construo, como são as infraestruturas, saber como o meu usuário reage frente àquilo que eu projetei, saber como que o meu objeto ou que o meu ambiente funciona ergonomicamente falando, como que ele funciona quando eu falo em relação aos confortos, tanto conforto luminoso, quanto conforto térmico, quanto conforto acústico. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem que ter muito claro na nossa mente que a gente vai ter essas fases do projetar, a gente tem depois uma fase do testar, do começar a usar esse ambiente, vão ter alguns testes quando a gente tem produtos, isso é muito mais claro, mas no ambiente também,
né? Claro que é muito mais difícil não, mas talvez mais trabalhoso você mexer ali no processo e depois da implementação, como é que você vai ter esse uso, como é que você vai ter essa resposta da atividade que vai ser desempenhada nesse espaço. E aí a ergonomia tem que ter o entendimento de que a ergonomia de concepção, ela é muito dinâmica. E ela é muito dinâmica por quê? Porque ela vai depender do nosso usuário e vai depender das necessidades que ele tem. E como a gente está vivendo numa sociedade extremamente globalizada, com um avanço muito grande das tecnologias, as nossas necessidades também mudam muito. Se a gente pensar o que era a nossa sociedade lá há 20, 30 anos atrás, quando eu era mais nova, quando eu era uma criança ainda, mas não sou tão velha assim, mas se a gente pensar na nossa sociedade há 20 anos atrás, as necessidades de 20 anos atrás são completamente distintas das necessidades que nós temos hoje. Muita coisa mudou. A gente tem a introdução da internet muito mais rápida, a gente tem a introdução dos smartphones, a gente tem a introdução dos streamings, a gente tem a introdução das redes sociais, que a gente não tinha naquela época. Então, as necessidades, elas estão mudando, né? As formas de trabalho estão mudando. Hoje você está aí na sua casa, você está assistindo uma aula, né? Então você tem um espaço interno aí no seu ambiente, né? Que você está fazendo uso disso. Antigamente você ia para um espaço físico, né? Era obrigatório, porque a gente não tinha esse formato da transmissão, do ensino à distância, então você tinha que se deslocar até o local, você tinha um espaço preparado para aquilo. Hoje você tem que ter um espaço dentro da sua casa. Então, as necessidades que nós temos mudam. Então, por isso que a gente fala que a ergonomia de concepção, ela é muito dinâmica. E ela é muito contínua também, é um processo contínuo, né? Por ela ser tão dinâmica, a gente tem que ter em constante estudo das necessidades, das tecnologias, do que o usuário precisa. E a gente tem que ter, acho que muito em mente o seguinte: os nossos projetos, eles têm soluções infinitas. A gente fala muito isso e brinca muitas vezes com os estagiários ou com os alunos, falando o seguinte: não existe projeto acabado, existe projeto entregue. Porque o projeto, se eu pegar meu projeto que eu terminei e já entreguei ontem, eu olhar ele hoje, eu vou mexer nele de novo, porque eu vou pensar numa outra solução diferente. Eu tenho diversas possibilidades para o mesmo programa de necessidades, para o mesmo programa que eu tenho, né? Para o mesmo objeto, eu tenho N possibilidade de desenvolver. A variedade que a gente tem, por exemplo, de cadeiras, né? Quantos designs nós temos, perdão, quantos designs nós temos de cadeira. Então, é uma gama infinita de possibilidades. Então, por isso que a gente fala que a ergonomia de concepção, essa ergonomia já intrínseca ao projeto, ela é muito contínua, porque a gente tem que estar constantemente revisitando-a, percebendo as necessidades dos usuários e entendendo o contexto ali, e a gente tem que estar constantemente entendendo que a gente tem que estar entendendo, a gente tem que entender que ela é muito dinâmica, né? Ela vai se transformando, as necessidades vão mudando conforme o usuário muda, conforme a nossa atividade muda, o tipo da nossa atividade muda. É, a gente está falando de uma profissão a nossa profissão foi altamente impactada com o uso da tecnologia. Hoje a gente tem o quê? Computadores e softwares que nos dão a possibilidade de trabalhar com o computador. Que a gente precisa do quê? De uma mesa que eu tenha que eu tenha a possibilidade de instalar meu computador, as minhas duas telas. Quem não ama aquelas duas telinhas para você ter aquele conforto maior. Ter um espaço, no meu caso, que sou muito gráfica, que gosto muito de anotar e de ter um papel do meu lado, você tem que ter esse espaço. Então, tudo isso é pensado hoje para a nossa profissão. Há 20 anos atrás, era uma prancheta, era uma necessidade de desenho, era uma prancheta. Não sei quantos de vocês tiveram acesso, né, a uma mesa de desenho mesmo. É, porque hoje eu sei que a gente consegue adaptar em vários espaços, vários lugares, mas a mesa de desenho, ela é um trombolho, né? Ela é uma coisa assim que a gente precisa de um espaço generoso. A nossa iluminação é diferente, né? Porque quando você desenha ali a mão, ela vai ser diferente da iluminação quando você tem a tela. É uma outra preocupação. A tela, a gente tem uma preocupação com a reflexão da imagem, dos reflexos que a gente tem ali.
com o desenho à mão, são diferentes preocupações. Então, percebam de como essa tipologia da ergonomia, como esse ramo da ergonomia, ele é muito dinâmico e ele é muito, ele é constante, ele altera ou se modifica constantemente. Então, é muito importante que nós, como arquitetos, tenhamos muito isso em mente. E a ergonomia, ela é também muito importante no sentido que a gente tem hoje uma busca mundial, né, não só dentro da ergonomia, que é uma disciplina, que é uma disciplina multidisciplinar, né, uma disciplina multidisciplinar, mas ela é multidisciplinar, é uma ciência multidisciplinar, não só dentro da ergonomia ou da arquitetura, mas a gente tem uma busca global por atender ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade e por ter a ideia de incluir a todos, né? É uma discussão que a gente tem, que é uma discussão até, não é tão recente, mas eu acho que está sendo mais batido em relação a isso recentemente, né? Nos últimos anos a gente tem essa discussão de fazer projetos ou desenvolver projetos que sejam que incluam todas as pessoas ou o maior número de pessoas possível. Né? Claro que o ideal sempre é incluir a todos, todo mundo conseguir fazer uso do seu objeto, do seu programa ou fazer uso do seu ambiente, mas a gente sabe que existem alguns aspectos distintos, que existem necessidades distintas, mas essa é a ideia do que hoje se busca, né? Essa ideia da inclusão. E aí até a apostila de vocês, ela traz um começo que ela coloca de alguns encontros, algumas agendas, algumas coisas que têm se buscado hoje nesse sentido, né? E aí ela coloca os 17 pontos dentro da ONU, as 17 pontos que a gente tem que buscar hoje, né? Que a gente busca para melhoria do desenvolvimento, para melhoria da nossa sociedade e do desenvolvimento sustentável. Então, são 17 pontos que nós buscamos hoje para que a gente consiga desenvolver melhor uma nossa sociedade. Entre eles, a erradicação da pobreza, da fome. Aí, um importante que entra muito dentro do que a gente está vendo aqui seriam a saúde e o bem-estar. Não só a saúde, eu falo médica, mas também como a gente interfere nessa saúde, nesse bem-estar do nosso usuário. A gente precisa pensar isso, que isso também tem que afetar nossa profissão, né? Nós como arquitetos. Aí nós temos educação de qualidade, a igualdade de gênero, água potável e saneamento, isso também afeta diretamente a nossa profissão, né? Claro que não depende só de nós, como profissionais de arquitetura, mas depende de toda uma estrutura de política, de governo, porque isso também vem muito, né, do nosso governo, da nossa política municipal, estadual, federal. Energia limpa e acessível também tem relação direta com os nossos projetos, relação direta conosco. Trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, também tem muito a ver com a gente, quando a gente pensa, né, que o nosso trabalho como arquiteto também está dentro das indústrias, também está dentro do desenvolvimento de produtos, redução de desigualdades, nosso papel social, né, papel social como arquitetos, cidades e comunidades sustentáveis, que essa é a ideia, é o que a gente precisa pensar e o que a apostila depois vem desenvolvendo dentro desse assunto. Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, são 17 pontos muito importantes, muitos deles atingem diretamente a nossa profissão e também vão atingir essa questão do nosso pensamento como arquitetos dentro da ergonomia, uma vez que a ergonomia ela vem para tentar garantir o bem-estar e o melhor desempenho possível dessa relação homem-trabalho, né? Dessa relação homem-atividade realizada. E aí são N coisas que a gente pode pensar dentro da ergonomia, né? E aí são N possibilidades como arquitetos que nós temos. E hoje a gente tem uma gama muito grande de eventos, de congressos, de discussões, de é, bibliografias que são publicadas, que saem diariamente, constantemente, que nos auxiliam nesse entendimento, nessa busca por projetos cada vez mais
com maior qualidade, cada vez mais relacionados com essa busca do desenvolvimento sustentável, cada vez mais relacionados com essa busca da melhoria e do bem-estar dos nossos usuários. E aí eu destaco também que a gente também, curiosos que seremos, arquitetos curiosos que seremos, não só entender estrutura, não só entender sobre as infras que a gente está passando, mas também entender sobre esses aspectos, né, ergonômicos, esses aspectos que vão relacionar o bem-estar do nosso usuário. Eu acho muito importante que a gente também tenha essa curiosidade de entender o pós-ocupação, saber como foi o desenvolvimento da atividade depois que a gente projetou. Isso é muito importante, a gente aprende muito. Eu lembro que no escritório que eu trabalhava, todo final de obra, a gente ia até a obra, né, como escritório, estagiárias, arquitetas, todos que trabalhavam, que se envolviam ali, e a gente ia até a obra e fazia uma visita antes da produção final e da entrega do espaço, né, da casa. A grande maioria das vezes eram casas. Mas nessa visita, a gente conversava sobre o que deu certo e o que deu errado, né? Olha, o cliente já veio aqui e ele já teve uma percepção de que isso aqui não funcionou. Ter esse olhar crítico com relação ao nosso próprio trabalho, né? Eu lembro de uma casa que a gente tinha feito e que a gente fez uma janela. A janela era ia do piso até o teto, então ela tinha 2,70 de altura, que era o pé direito que tinha naquela sala. E aí, na frente de um grande pedaço, grande parte dessa janela, a gente acabou desenvolvendo um móvel depois quando saiu do arquitetônico foi para interiores. E aí, uma das críticas do cliente que a gente também olhou e teve esse cuidado nos próximos projetos era que assim, por que que eu fiz uma janela até o chão se eu tenho um móvel que cobre boa parte? Não faz tanto sentido, né? Eu tenho um pano de vidro tão grande, porque eu tenho uma maior manutenção, tem uma questão que tem questão de limpeza, tudo. Se eu vou ter esse móvel grande na frente, não poderia ter, então, um peitoril um pouco mais alto, a minha janela, para esse móvel e depois ali ser um pano de vidro. Então, foi uma visão do cliente que ele passou para a gente, né? E que depois nessa visita que a gente fazia no pós-ocupação, a gente conversava sobre isso. Então, quão importantes são essas visitas e quão importante é o nosso próprio olhar, a nossa própria poder de autocrítica, né? Olhar e conseguir entender tudo isso. Lembre-se que a ergonomia de concepção ela é muito dinâmica e muito contínua, né? Então, tudo que a gente projeta, a gente também tem que ter esse olhar crítico, ter esse olhar dinâmico, né? De como funciona, como que vai ter o nosso usuário ali. Como que ele vai fazer uso desse espaço? Se a gente conseguiu garantir esse bem-estar, se a gente conseguiu garantir que ele está desempenhando a tarefa da melhor maneira possível. Seja ela uma tarefa do dia a dia, como um escritório, seja ela uma tarefa de uma clínica, uma atividade laboral, né? Uma secretária, um dentista, uma professora dentro da sala de aula, uma professora dentro de uma sala de aula virtual, como é o nosso caso, mas né, ter esse olhar crítico também para o nosso pós-ocupação. E aí, a apostila traz para gente que em 2023 houve uma reunião, um Congresso Mundial de Arquitetos, buscando entender quais são as necessidades dentro da arquitetura e como a arquitetura pode colaborar para atingir esses 17 pontos em busca de um desenvolvimento sustentável, em busca dessa sustentabilidade. Então esse congresso ele foi feito, ele aconteceu em Copenhague, né, na Dinamarca. Eu ia falar na Alemanha, doida, né? Ele aconteceu em Copenhague, na Dinamarca. E aí, eu trouxe até algumas imagens da cidade. A gente sabe que Copenhague é uma cidade bem desenvolvida, né? Ela tem um projeto, ela tem presença de muitos projetos urbanos, grandes arquitetos, Bjarke Ingels é um grande arquiteto que atua lá, e grandes outros nomes que a gente tem dentro da arquitetura dinamarquesa. E aí a gente sabe que é uma cidade que acrescenta muito para nós, arquitetos, como urbanismo, como projetos urbanos, como, né, toda essa questão que a gente tem do desenvolvimento sustentável, uma cidade que é pensada e foi desenvolvida para ter uma mobilidade desvinculada do carro, do veículo particular e tentar se vincular a uma mobilidade alternativa, com a bicicleta. Então tem muitas lições importantes. E esse congresso de arquitetos, ele acontece em Copenhague, nessa cidade, né?
justamente para discutir. Ele teve a presença de grandes arquitetos, como o próprio Jarquinhos, né? Tem a foto depois. Se vocês quiserem ler sobre essas lições e sobre o Congresso, como aconteceu e quais são os motivos, tem esse link aí da imagem, vocês vão conseguir encontrar o link do Congresso. Tem essa reportagem que eu coloquei, que eu retirei essas imagens, tem outra reportagem também que eles vão falar sobre quais eram os objetivos, como foi discutido, então aí vocês podem ir mais a fundo. Mas basicamente, o que os arquitetos definiram dentro desse congresso, dentro de todas as palestras e discussões que foram tendo ali. 10 pontos, 10 pontos básicos que a gente precisa aplicar e acrescentar dentro dos nossos projetos, ter em mente isso, para que a gente possa alcançar esse objetivo do desenvolvimento sustentável, né? Então, a dignidade e a gente separa todas as pessoas são fundamentais na arquitetura, não a beleza na exclusão, né? Então, é uma coisa que a gente tem batido muita tecla, até a disciplina que a gente tem conversado com os alunos de arquitetura e sociedade, de entender o papel social do arquiteto, de entender a necessidade de projetar para todos os grupos, para todas as pessoas, né? A gente sabe que é um desafio grande, enorme, mas a gente tem essa responsabilidade social como profissionais de arquitetura. O segundo ponto, as pessoas em risco de serem deixadas para trás devem ser acomodadas primeiro quando construímos, planejamos e desenvolvemos o ambiente construído. São 10 lições que se tiraram dessa busca pelo desenvolvimento sustentável. Seguindo, as estruturas construídas existentes devem sempre ser reutilizadas primeiro, naquela ideia de que a gente já tem uma vasta área de construções ou de áreas de cidade, de desenvolvimento das nossas cidades, com esse espraiamento, com a dispersão urbana, né, com esse espalhamento que a gente teve no território. A gente tem áreas que precisam, que têm esse potencial de serem reformuladas, repensadas, de terem uma intervenção, né? A gente já conversou e viu, eu acho que eu mostrei para vocês já o projeto do Highline, que é um projeto de uma intervenção urbana que foi feita até por pedido da própria população, porque o poder público ia demolir, né, a linha férrea, mas que parte da população nessa ideia de usar uma estrutura presente ali na cidade para algo positivo, né? Dar uma nova roupagem, colocar um novo uso ali, construir um parque linear, porque a ferrovia já não tinha mais função nesse espaço. Então, né, entender que essas estruturas construídas existentes devem ser reutilizadas primeiro, que a gente não tem essa necessidade de se espalhar ainda mais no território, porque a gente já tem um território bem disperso, né? A gente já tem cidades que já são bem espalhadas no nosso território. Então, entender essa necessidade. Nenhum novo empreendimento deve apagar os campos verdes, a importância do verde, da presença da preservação ambiental dentro dos nossos projetos. Os ecossistemas naturais da produção de alimentos devem ser sustentados independentemente do contexto construído. Nenhum material mineral virgem deve ser usado na construção quando a reutilização é possível. Nenhum resíduo deve ser produzido ou deixado para trás na construção. E aí eu acho que pega muito na nossa construção aqui no Brasil, né, na grande maioria dos casos, né, da nosso estilo de construir, nossa forma de construir, que é uma forma de construir bem precária, não no sentido de, né, ruim, mas é bem rudimentar e a gente sabe que gera muito resíduo, né? Então, repensar e rever diversas maneiras, tentar ver a melhor forma da gente reduzir isso. Ao adquirir materiais para construção, os materiais locais e renováveis têm que vir em primeiro lugar, porque os materiais locais eles são de fácil acesso, você não tem que ter transporte, você não tem que ter toda uma logística para se utilizar, então eles estão ali, fácil acesso. Em tudo que construímos, a captura de carbono deve exceder a pegada de carbono. Então, essa questão da emissão do carbono, hoje a gente tem grandes projetos e selos mesmo de arquitetura e de engenharia que premiam as construções com zero emissão de carbono, que tem uma redução drástica na emissão de carbono ao serem construídas, ao serem desenvolvidas. E a gente tem projetos que trazem essa ideia da tentativa de zero emissão de carbono, né, ou dessa tentativa de colocar uma construção que seja sustentável. O selo LEED é um deles, por exemplo. Ao desenvolver, e o último, né, a última lição, ao desenvolver, planejar e construir o ambiente construído, toda atividade deve impactar positivamente os ecossistemas aquáticos e o abastecimento de água limpa, que é um problema seríssimo que nós temos hoje,
né, essa questão do abastecimento de água, o uso, né, consciente da água. Aqui no Brasil, a gente tem até, na grande maioria do nosso território, grandes mananciais, a gente tem grandes áreas com água, que a gente tem esses recursos de uma maneira muito mais fácil do que em muitos países europeus, por exemplo, que para se tomar uma água você tem que fazer todo um processo de dessalinização. Então, claro que a gente precisa ter essa consciência de usar da melhor maneira possível o recurso natural que nós temos. Então, acho que é isso que basicamente se constrói, essa ideia que se constrói durante esse congresso, durante essa discussão sobre a arquitetura e como a arquitetura pode ajudar a impactar no desenvolvimento sustentável. E aí, a gente vai entrar dessa discussão global que nós temos, né, dessa discussão da busca pelo desenvolvimento sustentável, da busca por projetos mais inclusivos que vão afetar diretamente os nossos projetos e a ergonomia nos nossos projetos, lembrando sempre que a ergonomia a gente não está falando somente de postura, mas estamos falando também do ambiente construído e de alguns fatores ambientais, como conforto acústico, térmico e luminoso. Então, esse assunto ele está relacionado diretamente com as discussões que a gente tem feito hoje. E aí, por que começar com isso, né? Para que a gente entenda que os nossos projetos, a nossa ergonomia de concepção, ela tem que ter esse assunto do desenvolvimento sustentável e do uso consciente das tecnologias e dos materiais que nós temos para desenvolver os nossos projetos, os nossos mobiliários, o nosso projeto, o nosso ambiente construído, as nossas reformas, seja o que a gente for desenvolver. Então, já desde da concepção, desde o início do nosso projeto, a ergonomia precisa estar presente e ela precisa estar consciente nessa necessidade da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente fala da ergonomia, eu trouxe até uma citação aqui porque a gente tem que ter em mente o seguinte, né? A ergonomia do mobiliário ela deve permitir ajustes precisos em altura, inclinação, profundidade, adaptando-se às necessidades individuais e promovendo uma postura saudável. O autor aqui explica que um design bem concebido deve considerar as variações antropométricas, como a altura e comprimento das pernas, para proporcionar o suporte adequado sem forçar o corpo a assumir posições desconfortáveis. A gente está falando de um global, né, de usar essas ideias que estão hoje no globo em várias áreas do conhecimento, não só dentro da arquitetura, obviamente, mas em várias áreas do conhecimento do desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai migrar agora especificamente para a questão da ergonomia dentro dos nossos projetos, né? Como garantir, né? Como colocar esses conceitos ergonômicos juntamente com esses conceitos do desenvolvimento sustentável dentro dos nossos projetos. Aqui é uma situação muito mais específica para a questão do mobiliário, para o desenvolvimento de cadeiras, de mesas, bancadas, um produto, né, doméstico, um forno, uma geladeira, uma coifa, né, que o meu usuário vai utilizar no dia a dia. Mais especificamente, aqui ele está falando das medidas antropométricas, essa questão das regulagens que a gente tem, principalmente quando a gente está falando de cadeiras, né? Então, assim, todo esse universo vai começar a entrar agora nos nossos projetos, na concepção dos projetos. Não só lá para ergonomia de correção, para a gente corrigir um problema que já existe, corrigir um problema existente, mas já desde a nossa concepção dos nossos projetos. E aí, é o que ele coloca aqui, né? Adaptação do mobiliário às características físicas dos indivíduos. E aí, toda essa conversa inicial que a gente teve até aqui vai se relacionar com a nossa aula passada, né? Com o que a gente conversou na aula passada sobre é, essa questão das medidas antropométricas, fugiu o nome, gente, das medidas antropométricas dentro dos nossos projetos, desse estudo da biomecânica e da antropometria dentro dos nossos projetos. E aí a gente sabe que todas essas medidas, todos esses estudos, todos esses dados, eles vão impactar diretamente no desenvolvimento dos produtos que nós temos. Porque ele vai levar em conta fatores como idade, gênero, etnia, condições físicas, os dados antropométricos, né? Todos esses dados que a gente vai recolher. E todo o nosso corpo, ele vai dizer pra gente muito bem essa questão de como a gente precisa planejar e projetar, né? Que tipo de movimento eu consigo fazer e desempenhar?
Ai, professor, e aí eu começo a instigar vocês a pensarem, por exemplo, por que que a gente faz aqueles recuos, né, aquelas bases recuadas em projetos, por exemplo, como bancadas de cozinha, né, bancadas de gourmets? Por que que você tem aquele recuo banheiro quando a bancada vai até o chão, né, quando ela não é suspensa? Por que que você tem aquele recuo, né, que você faz aqueles 10 centímetros, 5 centímetros de recuo da base no seu mobiliário? Justamente porque você vai chegar e vai se posicionar em frente à sua bancada e o seu pé, ele não, ele precisa encaixar ali. Então, existe, claro, uma necessidade de acabamento que a gente acaba se utilizando, mas também existe uma questão antropométrica do próprio corpo. Então, a gente precisa entender do nosso corpo, da nossa biomecânica, das nossas medidas antropométricas para colocar esse projeto. E isso diretamente vai impactar a ergonomia de concepção, porque é a partir daí que a gente vai conceber e projetar, né? Então, é importantíssimo que a gente entenda todas essas medidas. E é isso que vai acabar impactando na melhor usabilidade, no melhor desempenho do nosso produto, do nosso objeto, da nossa edificação, do nosso ambiente. E aí, a gente consegue aplicar todas essas medidas, como a gente viu na aula passada, dentro do design de produto, dentro do planejamento de espaço e nas simulações de tarefas. Então, a gente tem se a gente aplica todos esses dados, essas medidas dentro do desenvolvimento de produtos, dentro da ergonomia de concepção, dentro da concepção de todos esses produtos, espaços e nas tarefas, a gente vai ter uma precisão maior no design, uma redução de erros e uma melhoria no conforto e na segurança, né? E aí, acho que já penso assim, eu acho que quando a gente fala já de cara nessa questão de melhoria do conforto, melhoria da segurança, né? Pensar, e aí, na imagem anterior, é um designer já projetando uma cadeira, como que ele vai desenhar, o que que precisa ter, quais aspectos precisam ter. E eu acho que assim, nada mais do pensar de ergonomia, eu acho que uma das primeiras coisas quando a gente fala ergonomia, quando a gente fala, essa palavra vem na nossa mente, a tal da cadeira, né? A cadeira do escritório, por que que ela tem que ter regulagens, por que que a gente tem as alturas diferentes, regulagem no braço, apoio de braço, sem apoio de braço, a altura do espaldar, a altura do nosso assento, se ela tem rodízio ou não, né? Esse conforto que a gente tem dessa questão da cadeira, ela pode deitar um pouco, ter essa inclinação ou não, porque vai depender de quem é o usuário, né? E a gente tem que atender o maior número de pessoas possível. Então, são todos aspectos que a gente tem que pensar na concepção no desenvolvimento, na concepção lá no início dos nossos projetos, nos nossos primeiros rabiscos, né? Então, esses dados são muito importantes justamente por conta disso. E, a gente traz a provocação, né? Desses espaços, desses ambientes, desse design, dessas cadeiras. Na aula passada eu até perguntei para vocês, o que que vocês pensam, o que que vocês, né, acham sobre isso? Eu trouxe alguns ambientes para vocês falarem assim, vocês se sentiriam confortáveis? O que que vocês acham desse espaço ergonomicamente falando? Que eu até falei que é um tipo de análise ou é um tipo de pensamento que vocês podem ter até para o desenvolvimento do projeto da atividade mapa de vocês, projeto não, da atividade mapa de vocês, né? São questionamentos que vocês podem se fazer aí para poder colocar na atividade de vocês. E aí a gente se questionou, né, de ambientes que pareciam ergonomicamente prontos para desempenhar uma tarefa para o home office, alguns que eram prontos em questão de eh, ambiente, clima, né, descontração, iluminação, mas, por exemplo, a cadeira já não era tão confortável. Muitos até falaram assim, professor, eu acho que para uma atividade rápida, né, uma atividade assim, sentei, fiz uma reunião rápida e saí, essa cadeira estaria ok, mas para um trabalho de 8, 9 horas seguidos, já geraria um certo desconforto, não seria o ideal. Então, claro que vai ser o nosso pensamento daqui para frente para tudo que desempenharmos. Eu gosto sempre de trazer a escala, a menor escala possível, mais próxima possível da nossa realidade do nosso dia a dia, para a gente começar a ampliar isso para outras áreas, né? E começar a entender isso, a importância de analisarmos e pensarmos nisso em cada aspecto da nossa vida diária. E aí, dentro desse contexto, né, dentro dessa questão da ergonomia de concepção, a gente vai ter uma norma extremamente importante, que vai nos auxiliar como profissionais no desenvolvimento de produtos
e ambientes que sejam acessíveis ao maior número de pessoas possível, né? Que é a 90/50. Claro que nós temos outras que vão falar só sobre cadeiras, só sobre mesas, só sobre atividade laboral, as NRs que nós temos, 17, que é essa da ergonomia, tem a NR 18 da construção civil, que vai falar também sobre questão do canteiro de obra, né, de como o que precisa ter dentro do meu canteiro de obra, questões de unidades, do conforto e bem-estar do trabalhador nesse espaço, que é um espaço inóspito. A gente sabe que a construção civil, ela é um trabalho pesado, né? Se a gente for pensar que você trabalha de sol a sol, trabalha na chuva, né? Não tem tempo ruim. Então, assim, tem várias normas que a gente vai ter acesso e vai conversar sobre quando a gente vai discutir sobre ergonomia e desenvolvimento dos nossos projetos, mas a acessibilidade é uma delas. A gente está falando e vem de uma ideia da inclusão, vem de uma ideia de maior número de pessoas poder acessar os nossos projetos, e ela é quem vai conseguir garantir isso em muitos das nossas situações do dia a dia, das nossas dinâmicas, né? Então, a ideia dessa norma é justamente criar ambientes construídos que sejam mais acessíveis para uma ampla gama de indivíduos, independentemente de suas capacidades. E aí, eu sei que tem diversas maneiras da gente pensar e tem diversos grupos incluídos dentro dessa norma de acessibilidade. Quando a gente fala norma 90/50 acessibilidade, né, acho que a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é o banheiro acessível, é a rampa, é a escada. Mas a gente tem que pensar que não é só para a pessoa que faz uso da cadeira de rodas, para o cadeirante, mas a gente tem a questão das deficiências e das necessidades de pessoas que têm problemas de visão, de problemas motores também, mas que fazem uso de bengala, de andador, a questão da própria idade, né? Nós sabemos que conforme formos envelhecendo, as nossas necessidades diárias vão mudar. Me perdoe que eu tô só com um incômodo no meu olho. Mas aqui, voltando, que a gente tem essas necessidades mudam. A gente tem que pensar que, por exemplo, você vai construir uma residência, uma casa e você vai fazer um sobrado. Você vai deixar todos os quartos em cima, você não sabe o dia de amanhã se acontece um acidente, alguma coisa, você não vai ter um banheiro embaixo, porque você vai ter uma necessidade. Claro que a gente tem casos que são extremos, né, que acontecem, que ninguém se esperava, e casos que vão acontecer como um processo natural, como é o envelhecimento. E aí essa norma ela vem para tentar nos auxiliar com relação justamente a isso, né, com relação a garantir que o maior número de pessoas faça uso dos nossos ambientes, dos nossos objetos, né? Aqui no caso da acessibilidade, mais especificamente dos nossos ambientes. Então, ela vai buscar atender a maior gama possível de pessoas, dentro dessas variações e dessas características antropométricas e também sensoriais, né? A gente sabe que a gente tem grupos hoje de pessoas que precisam de uma atenção especial, por exemplo, como quem tem o TDAH, o espectro autista, né? São pessoas que elas têm características muito específicas de espaços, de estímulos que também impactam diretamente no bem-estar delas. Então a gente tem que pensar no maior. Se a gente está pensando de espaços projetados para o maior número de pessoas, a gente tem que pensar que essas pessoas também precisam estar incluídas, né? Então por isso que eu falo que não é só a questão motora, mas existem outras questões que vão ter que entrar dentro do nosso projeto, do nosso escopo de trabalho. E aí entender essas medidas antropométricas de tudo isso. Eu trouxe algumas imagens de alguns projetos que são projetos residenciais, que normalmente a gente acaba não pensando na acessibilidade, até quando vocês vão desenvolver ali a norma, o registro de responsabilidade técnica de vocês, a RRT dentro do CAL. No final, eu acho que você coloca, acho que é no final, você declara a elegibilidade ou não da necessidade da 90/50. Então, por exemplo, casos como residências e tudo mais, você não tem a obrigatoriedade de atender a normativa. Claro que casos específicos ou em alguns casos as pessoas pedem para que seja atendido, né, que tenha a possibilidade de ter um banheiro acessível e tudo mais, mas você não tem a obrigatoriedade. Se você já está fazendo um projeto comercial ou você está fazendo uma intenção multifamiliar, aí você já tem a obrigatoriedade, você precisa
colocar ali, marcar na RRT que você declara essa obrigatoriedade, que você seguiu os preceitos da norma da 9050 da acessibilidade. Então, são aspectos importantes, né, que no nosso dia a dia vocês vão perceber que a gente vai acrescentando e colocando dentro do nosso escopo de projeto, dentro da concepção. São projetos de residências que tiveram pensando nessa questão da acessibilidade por necessidade dos usuários, pensaram em rampas, pensaram em barras, banheiros acessíveis, espaços que fossem acessíveis mesmo sendo residências. E aí eu trouxe só a imagem de alguns desses projetos para vocês. Ah, até ficou repetido essa slide. Para que vocês vejam que também, ai, professora, eu não faço rampa porque rampa é um negócio muito feio, ocupa muito espaço. Eu sei que a rampa realmente ela vai ocupar muito espaço, porque ela precisa ser assim para a gente garantir para quem não consegue se locomover né, como a grande maioria da população que tem uma certa necessidade especial, que é uma dificuldade motora. Mas a gente pode tentar se utilizar desses artifícios, né, desses elementos para gerar ter uma qualidade arquitetônica ou ter um elemento arquitetônico que tenha um ganho muito positivo para o nosso projeto, como é o caso da maioria desses projetos aqui, né? Essa rampa, por exemplo, é uma residência, essa rampa, por exemplo, ela acaba virando um elemento arquitetônico. Ela acaba ficando toda em concreto, aparente, fácil um tratamento pela questão é, do atrito, né? De você ter uma coisa que seja antiderrapante, porque também não adianta eu fazer uma rampa e colocar um piso que é um sabão, né? Que a pessoa não consegue frear, não consegue controlar a- o caminhar, né, dela. Então, assim, perceber que nós podemos utilizar desses artifícios de uma maneira positiva dentro dos nossos projetos. Já fomos vendo durante as nossas disciplinas vários projetos que têm isso, né, que fizeram uso da acessibilidade, têm aspectos de acessibilidade, né? A questão dos desníveis, que é uma coisa muito frequente, muito clara, né? Alguns projetos que eles fazem esse uso. Claro que eu trouxe até alguns aqui. Nem sempre a gente consegue colocar isso dentro dos nossos projetos residenciais. Hoje é uma coisa que eu percebo, muitos dos clientes que pedem isso. Eu estou desenvolvendo duas casas agora, uma é para os meus pais, uma dessas casas é para os meus pais, e um dos pedidos deles, eles falaram, gente, já tem uma certa idade, né? Meus pais já têm acima de 60 anos, e eles falaram assim, a gente tem que pensar no futuro. Então, casa térrea, não querem sobrado. E aí pensar, tipo assim, eu tenho que ter a possibilidade de ter um banheiro que seja acessível, né? Hoje eu não preciso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo isso vem sendo pensado e vem sendo desenvolvido dentro dos projetos arquitetônicos, né? Aqui eu tenho um acesso que não essa rampa de veículos pensada, ela é estendida, se percebe que a inclinação dela está um pouco menor do que muitas vezes um padrão até que a gente tenha, mas justamente para que a pessoa possa fazer acesso, claro, já que a gente não tem uma outra rampa para poder acessar. E aí a gente busca, né, por integrar essa acessibilidade nos nossos projetos, sem precisar adaptar. Porque aí a gente vai conversar, eu até trouxe essa charge. It's only 5 minutes to get there, né? Só são 5 minutinhos para você chegar lá. Aí a outra pessoa responde, I can go that way, there are steps, né? Tem degraus e eu não tenho acesso a isso. Eu acho que quando a gente fala de acessibilidade, talvez um dos pecados maiores, assim, sejam realmente as nossas calçadas, né? As nossas calçadas das cidades, a grande maioria delas, é uma dificuldade. Gente, por exemplo, com um carrinho de bebê, com uma criança, já tem uma certa. Eu falo pela minha realidade hoje, né? A minha realidade de ter dois filhos pequenos. Mas você já tem uma dificuldade muito grande. Tem até um shopping aqui na minha cidade que eu não gosto de frequentar. Eu adorava esse shopping, tem lojas muito legais. Mas eu não gosto de frequentar ele porque ele é vertical, então são 4 andares que a gente tem que andar. E aí os elevadores, eu não sei o que aconteceu, não era assim, e há um tempo já se transformou e ficou assim, que para você sair do subsolo e ir até os andares superiores, você tem 2 pontos de elevadores, né? Só que num desses pontos,
ele não para no segundo andar. Ele tem um quê com o segundo andar que ele não para. Só que o espaço família, para você trocar as crianças, está no segundo andar. Então, assim, se o seu filho faz. Você precisa trocar seu filho, você precisa fazer uma mamadeira, você precisa ali. Tem um elevador, um bloco de elevadores que você não consegue acessar. Então, você tem que fazer toda uma volta no shopping até o outro bloco de elevadores, justamente para você pegar esse elevador e descer até o segundo piso. Só que daí, por exemplo, eu fiz isso e aí eu já tô indo embora. Esse elevador que desce até o segundo piso, ele não vai até o subsolo. E se o meu carro está no subsolo, no estacionamento do shopping, eu tenho que sair desse bloco de elevadores, dar a volta no shopping, pegar o outro bloco de elevadores que desce até o subsolo. Ele não para no segundo andar. Aliás, eu tenho que descer até um outro andar, trocar de elevador e descer até o subsolo. Então, olha a logística e olha a nada garantia do um uso adequado do bem-estar do usuário. Né? Então, eu já falei para meu marido, eu falei, quando for, vai no colo ou vai no sling, né, na cadeirinha que a gente tem, ou vai passar raiva. Então, assim, ou a gente vai ficar rodando no shopping se precisar ir para o segundo piso, ou a gente vai acabar indo para outro lugar. Eu tô falando isso e contando uma história do dia a dia, uma história bem banal, assim, simples, mas para dizer para vocês de como pequenas coisas impactam grandemente na rotina e na vida das pessoas, né? Isso eu falei para a questão da minha realidade hoje como mãe. Mas eu sei que tem pessoas que têm realidade de dificuldades motoras, meus avós, por exemplo, a minha avó faz uso de andador, meu avô já usa cadeira de rodas, 85 e 90 anos. Então, assim, sair com eles para um lugar desse é um problema. É um problema, é uma dificuldade, porque você tem uma limitação, você tem uma dificuldade de poder acessar, porque você tem que fazer toda uma manobra para conseguir chegar num pavimento, né? O que para mim, Samara, professora, é inadmissível, né? Pensar hoje, com tantas regras que nós temos para a questão da acessibilidade, você fazer isso, que é completamente maluco na minha cabeça. Então, assim, pensar nisso nos nossos dias a dias, calçadas, parecem coisas muito simples, mas, por exemplo, tem uma situação também pessoal. A minha vizinha do lado da minha casa, ela fez uma rampa na calçada. Então, ela subiu a calçada dela para que o carro pudesse acessar sem ela ter que construir uma rampa dentro do lote dela. Óbvio que isso não é permitido, né, por normativa da cidade, mas ela fez. Então, hoje da minha calçada para a calçada da vizinha, eu tenho um degrau de mais ou menos essa altura, chega até uns 30 centímetros em certo ponto, até passar de 30, eu acho, em um certo ponto. Então, a pessoa que tá com um carrinho de bebê, ou que usa cadeira de rodas, ou que tem uso do andador, tem uma dificuldade motora, ela não consegue acessar. A minha calçada, ela tá em nível com a calçada, tá bonitinho, mas a minha vizinha fez essa rampou a calçada dela, né, fez uma rampa ali de fora do lote, e aí a pessoa não consegue fazer acesso, ou ela cai, se joga, né, pula, ou ela tem que sair e ir até a rua, no asfalto, para poder passar para minha calçada. Então, são pequenos detalhes que não são tão detalhes assim, mas que acabam impactando no dia a dia no uso das pessoas, né? Acho até legal, não sei, se você já teve a oportunidade ou se você tem alguém próximo que tem uma certa dificuldade motora, de você fazer uma caminhar por locais, pela cidade, né? Ou mesmo criança que tem um bebê, o carrinho, né? É uma situação diferente, mas já vai te dar uma certa limitação para você entender o porquê isso, a necessidade, né? Para você ver no dia a dia essa necessidade tão grande, que talvez eu não entendesse tanto antes, quando eu não tinha meus filhos, e agora que eu tenho essa necessidade do carrinho, que, né, tudo vira um transtorno ali, uma coisa que era simples agora virou um transtorno, né? Como um elevador que eu tenho que ficar fazendo baldeação de um para o outro. Ou uma calçada que você faz pensando no seu bem-estar e esquece do bem-estar do outro, né? Que você faz uma rampa para facilitar a sua vida, mas você acabou causando um problema para todo mundo que vai fazer uso desse espaço. E aí, quando a gente fala dos nossos projetos, a gente tem que pensar que são três situações diferentes. A gente tem um projeto que é adaptável, um projeto que é adaptado e o um projeto que é adequado. Por que essa diferenciação? O adaptável é aquele projeto que é existente e que eu consigo, né, adaptar, que eu preciso fazer a adaptação para uma pessoa, né? Ele é adaptável. Eu tenho ali e eu consigo adaptar caso eu precise. O adaptado é aquele projeto existente que eu já acabei adaptando para uma necessidade específica.
E o adequado é aquele que, desde o pensamento inicial, desde lá na concepção dele, ele já coloca esses aspectos ergonômicos, essas medidas ergonômicas, essas medidas de acessibilidade dentro do projeto. Então, são três tipos, né? Três situações diferentes que a gente consegue adaptar. Claro que isso é muito importante quando a gente fala principalmente da norma da 90/50, porque quem desenvolveu a norma, entende que em muitos lugares a gente não consegue atender algumas medidas, né? Edificações existentes, para rampas, elevadores, ou mesmo os banheiros acessíveis, a gente não consegue atender a medida mínima que seria ideal. Então a gente consegue fazer uma adaptação e consegue ter uma diferenciação, de acordo com a norma, já para esses espaços, né? Eu até trouxe a norma aqui e eu vou compartilhar para vocês, só para que vocês vejam aqui. Eu estou colocando aqui para vocês a 90/50, a de 2020, tá? A edição de 2020 foi a última revisão que teve na norma, né? Mas só para que vocês entendam o seguinte: dentro da norma, a gente vai ver assim, ó, tem várias tem o escopo da norma, tem várias coisas ali referentes, tem os termos, as definições, os parâmetros antropométricos. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal de vocês lerem e se familiarizarem, da onde surgiu todas essas medidas, da onde vem toda essa questão da norma. E aí ele vem para vários outros aspectos. Então, assim, quando a gente corre pela norma, deixa eu tentar achar aqui. Ó, por exemplo, ela fala dos parâmetros antropométricos, ela justifica o porquê são aquelas medidas que a gente tem do giro da cadeira, ou o módulo de referência que você tem que ter dentro do banheiro para a pessoa poder colocar a cadeira ao lado do vaso e, né, ou ao lado do banco de banho e se transportar, né, e conseguir fazer uso do espaço. Então, eles colocam de acordo com as medidas antropométricas, a medida da cadeira, né, ela vai fazer toda uma justificativa. Eu queria chegar com vocês, ó, faz até parte sentada, os alcances, então tem tudo, tá? É uma super aula de antropometria, de medidas e de acessibilidade. Mas eu queria chegar com vocês num ponto dos banheiros, tá? Tem rampa, escada, piriri pororó. Aqui, a gente vai ter as situações dos banheiros, tá chegando. Mas o que eu queria mostrar para vocês? A própria norma, ela vai dizer o seguinte: essa daqui é a área de transferência de manobra para o uso da bacia sanitária para banheiros quando eles são novos. E aí a própria norma, em alguns pontos e alguns aspectos, ela vai trazer esses dizeres aqui. Em edificações existentes ou em reforma, quando não for possível atender as medidas mínimas, porque a gente sabe que em alguns lugares, mesmo sendo reformas, você consegue atender. Mas, quando não for possível, a gente vai fazer um projeto que ele vai ser adaptado, né? Vai ter que ter uma alteração de medidas e tamanhos, mas você consegue transformar ele. Como é o caso aqui, ó. Esse seria um banheiro hoje ideal para as medidas de um sanitário acessível, mas a gente sabe que em casos de reformas a gente nem sempre consegue ter essas medidas ideais. Então eles fazem uma adaptação justamente para isso, né? Então eles colocam ali, caso de reforma você pode fazer nessas medidas, nessas dimensões, nessas proporções. Não dá para ser menor do que isso porque a pessoa não consegue fazer uso, mas ainda ela consegue fazer uso não tão confortável, mas ela ainda consegue fazer uso de um espaço como esse. Mas assim, pessoal, eu trouxe mais para mostrar para vocês, porque assim, tem N coisas, medidas, tudo que eu acho que é muito legal de vocês olharem, explorarem, tá? Eu acho que vocês já devem ter feito isso em algum momento, em outros projetos, mas é legal agora vocês terem esse olhar voltado também para ergonomia, também para essa questão do que a gente tem estudado aqui, porque vai auxiliar vocês depois, né, nesse olhar mais clínico, nesse olhar mais crítico com relação a tudo que vocês estão projetando. Como eu já disse, a gente tem ergonomia de concepção e correção. A concepção é aquilo que a gente vai fazer na hora de conceber os nossos projetos. A correção é as modificações do ambiente de forma total ou parcial, né? Que a gente precisa reparar, porque a gente tem que sofrer uma adaptação no nosso posto de trabalho. E aí entra o nosso papel, né? O nosso papel como arquitetos, de entender a nossa a necessidade de, desde a concepção mais inicial possível, né, dentro do primeiro rabisco, do primeiro traço que a gente fizer do nosso projeto, a gente já pensar
nesses aspectos ergonômicos. E aí, conceber é perseguir uma intenção, considerar uma mudança a operar, né? E tem tudo a ver com questão de projeto. E aí, uma das coisas que eu trouxe, até fazendo um grande parênteses dentro do assunto da apostila de vocês, da unidade de vocês, é a questão do briefing do programa de necessidades. Porque são ótimas ferramentas que nós, como arquitetos, temos para entender as necessidades do nosso usuário. E aí, nessas coletas de dados que a gente faz, nesses estudos iniciais que a gente faz, eles já nos auxiliam para desenvolver o projeto, seja ele um ambiente, seja ele um produto. Então, o briefing nada mais é do que aquela reunião inicial, aquela coleta de dados inicial que você vai captar todas as informações e instruções para uma tarefa que vai ser executada. No nosso caso de arquitetura, você vai entender, por exemplo, uma residência. Quantas pessoas são, quantos quartos serão, todos serão suíte ou não, se for uma casa térrea, uma casa com térreo mais um, sobrado, fugiu a palavra. Então, você vai comer nesse espaço que você vai entender toda essa necessidade. E aí que você vai conseguir captar muita coisa, né? Muita da necessidade de uma família, da família, ou de, se for, por exemplo, um comércio, da necessidade do teu comércio, do trabalho, né? Desse posto de trabalho. Do briefing você evolui para o programa de necessidades, porque você vai juntar todas essas informações e juntar as informações que não foram ditas, mas que você, como arquiteto, capta do seu cliente e percebe essa necessidade, porque isso acontece muito e muitas vezes são informações importantes, mas que nem o cliente sabe que ela é importante, então ele julga que não é tão importante assim, e para a gente sabe que ela vai ser importante. Então a gente é um pouco psicólogo também, na maioria das vezes, para transformar no nosso programa de necessidades, que é esse processo investigativo de decisão que vai definir o problema a ser solucionado. Então, por exemplo, eu fiz o meu briefing, eu já entendi que, por exemplo, para minha residência, eu tenho uma pessoa que vai ter uma necessidade especial, que tem uma limitação motora. Então, que tipo de limitação é essa? Eu já conversei no meu briefing, eu extraí isso do meu briefing. Agora, no meu programa de necessidades, eu vou lá pegar a norma, eu vou pegar o meu briefing e eu vou pegar as áreas que eu tenho, o terreno que eu tenho e começar a estudar isso. Como é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo desenvolver meu projeto? Qual o mínimo de circulação que eu preciso ter? Precisa ser um banheiro acessível, então qual é o mínimo de um banheiro acessível? E aí eu começo a desenvolver essas minhas ideias iniciais, essas minhas coletas de dados iniciais, para um processo maior, mais elaborado, que seria o nosso programa de necessidades, que já vai incluindo áreas, ambientes, fluxos, já pode incluir bastante coisa dentro do programa de necessidades. Mas são etapas muito importantes que, dentro da ergonomia de concepção, nos auxiliam muito para desenvolver os nossos projetos, né? Opa! E aí, a gente falou da acessibilidade, falou dessa necessidade da acessibilidade, de como ela, né, dessa importância que ela tem dentro dos nossos projetos. E aí, a apostila, ela faz um casamento entre o design universal e a acessibilidade. Por quê? Porque o design universal, ele é uma abordagem que a ideia é criar produtos e ambientes que são utilizáveis por todas as pessoas, independentemente da sua habilidade, independentemente da sua idade ou condição física, né? E essa abordagem do design universal, ela vai buscar a inclusão desde o início do processo de design, né? Antes da criação, né? Para que justamente a gente não precisa posteriormente adaptar ou modificar os produtos, né? E aí atender a necessidade do nosso usuário. Então, já desde a concepção, desde o início do processo de design, de criação, a gente já tem a presença desse design, né? Dessa ideia de ser um design que é para todos, que vai ser utilizável por todos. E aí a gente tem 7 aspectos importantes dentro do design universal para a gente poder pensar e discutir para os nossos projetos, sejam de ambiente, sejam de produtos. Então, a gente tem. Opa, cliquei tudo errado aqui. A gente tem a ideia, são 7 pontos imprescindíveis para você atingir o design universal. Então, uso equitativo, né? O design é útil e comercializável para pessoas com habilidades diversas. Então, o design do meu produto, o design do meu ambiente, ele precisa atender o maior número de pessoas possíveis. Todas, né? A ideia é que ele atenda todas, mas ele precisa atingir todo um público. Claro que existem algumas coisas, alguns produtos, alguns ambientes que são específicos para um grupo de pessoas, né? Ele é projetado exatamente para aquilo.
Então, ele precisa atingir aquele grupo específico. Mas, no geral, a gente tem que comercializar e vender e ter essa ideia de que o nosso design ele é feito para todos, né? Então, um uso equitativo, né? Igualmente por todos. A gente também tem que pensar, dentro do design universal, que a gente tem que ter uma flexibilidade no uso. Então, o design acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais. Então, os nossos edifícios, os nossos espaços interiores, eles precisam oferecer múltiplos usos e acomodar as preferências individuais de cada um. Eu penso muito isso quando a gente fala de um escritório, né, de um posto de trabalho, de um ambiente de trabalho, uma indústria, seja lá o que for. Mas são pessoas diferentes, de faixa etária diferentes, etnias diferentes, sexos diferentes, que estão ali, que desempenham papéis, na maioria das vezes, diferentes. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma construtora, vai ter pessoal da engenharia, vai ter pessoal do compras, né, que não vai estar lidando com. A minha atividade vai ser diferente. Tem o pessoal que fica na obra, que é uma atividade mais diferente ainda. Então, assim, pensar que esses espaços que a gente está criando são para oferecer esse múltiplo de atividade, múltiplos usos e acomodar essas preferências individuais, né? Eu, professora, tenho 1,65 m, tenho problema de vista, não enxergo direito de perto. Então, assim, a minha necessidade é uma. Meu marido, por exemplo, já tem problema para enxergar de longe, ele é míope, e ele já tem 1,85 m. Então, a necessidade dele e a forma como ele faz uso da cadeira, de todo o nosso espaço aqui de casa é diferente, por exemplo, do nosso escritório. Então, pensar que o nosso espaço, nossas edificações, eles têm que se adaptar a todas essas necessidades. Uso simples e intuitivo. Isso é muito importante. Porque não adianta a gente ter o espaço todo pensado, elaborado, ergonomicamente falando, mas ele não ter uma usabilidade clara, ele ter uma dificuldade de leitura desse espaço. Então, o uso do design é fácil de entender, independentemente da experiência, do conhecimento, da habilidade linguística ou do nível de concentração do usuário. E aí que a gente fala que não é só ergonomia física, espaço físico, medidas e é, entender sobre a biomecânica, sobre como o meu corpo se movimenta, mas entender também sobre a minha cabeça, a minha visual, como que eu concebo tudo isso, como a percepção do meu usuário, qual é a percepção dele. Então, esse uso é intuitivo, esse uso mais fácil de entender. Então, reduzir a complexidade, que ela é desnecessária na grande maioria dos projetos, né? Ela é desnecessária. Então, o espaço em si, juntamente com os elementos informativos, mobiliário, ele deve ser organizado de forma clara para sugerir o uso de maneira óbvia, né? E aí eu falo da comunicação visual e como ela é importante, como ela tem que casar muito bem com a arquitetura, né? Comunicação visual indicando que sala é aquela, quem tem que fazer uso daquele espaço, né? Na grande maioria das vezes, ela é muito importante, né? E ela tem que ser clara, objetiva, tá alocada no lugar de fácil acesso, que todos vão ter visual dela. Então, é um aspecto das edificações que precisa ser muito bem pensado. A informação perceptível, então o design comunica informações necessárias de forma eficaz ao usuário, independentemente das condições ambientais ou das capacidades sensoriais do usuário. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma indústria, de um maquinário, então, que tipo de sinal que a minha máquina vai mandar para o meu usuário, para o meu trabalhador, de que ela está fazendo, não tendo um funcionamento legal? Então, uma informação perceptível é som, ruído, um ruído incômodo, né? Um ruído que vai me fazer me sentir incômodo, vai fazer o trabalhador se sentir incomodado e falar, tem alguma coisa errada. Nas nossas edificações, por exemplo, a questão do alarme de incêndio, por que o barulho, por que, né, isso, justamente para criar um incômodo, criar esse incômodo, esse ruído sonoro, para que a pessoa possa falar, algo está errado, né? Então, e o que a gente discute muito no conforto acústico é justamente tem ruídos positivos e ruídos que são prejudiciais, né? Os positivos, né, aquele ruído que são necessários, são esse tipo de ruído. Quando a gente está falando isso, a gente está falando para um grupo ou uma certa situação. Mas aí até ali a gente coloca sinais audíveis, pavimentação tátil, pictograma e cores, né, daltônicos, como que eles fazem, né, né, como que você consegue orientá-los, visando orientar e fornecer instruções ou alertar os usuários da melhor maneira possível, né? Então, o uso das máquinas, do seu espaço, do seu objeto, não é só questão das medidas, mas tem uso da questão da percepção também do usuário, dos alertas que a gente precisa.
Saber que os nossos espaços eles têm que ter tolerância para erros. Então, o design minimiza os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Então, essa tolerância para erros é mais no sentido assim, a gente sabe que acidentes podem acontecer, mas como a gente consegue organizar os nossos elementos de uma forma que eles sejam mais acessíveis e não tão perigosos quando eles estão isolados, né? Como a gente consegue garantir um bom uso? Aí temos a ideia, por exemplo, do corrimão, do guarda-corpo, né? Que garantir um uso seguro do espaço, né? Ideias e questões pequenas que a gente vai colocando para vocês irem entendendo cada um desses pontos do design universal. A questão do baixo esforço físico. Então, o design ele pode ser usado de forma eficiente, confortável e com o mínimo de fadiga, né? Então, a gente tem que apoiar, no nosso design, a gente tem que apoiar uma postura corporal neutra, uma postura boa, exigir que a pessoa faça o mínimo de força possível. Até trouxe, acho que na primeira aula de ergonomia que a gente conversou da questão da construção civil, que é um ambiente de trabalho bem difícil, porque a gente tem uma questão muito forte do transporte de cargas, daquele trabalho numa posição desconfortável. Pensa num pedreiro com uma maquita quebrando um piso, ou subindo num telhado para trocar telhas, e daí você tem a questão da inóspita do próprio ambiente, né? O sol, ou quaisquer que sejam as condições climáticas. Então, a gente tem que pensar que o nosso design ele tem que apoiar naquilo que é possível, que cabe a nós, uma postura corporal correta, exigir as forças mínimas, minimizar ações repetitivas, reduzir o esforço físico. Lembrando sempre que a ergonomia de concepção, ela vem já desde o início do projeto, justamente para evitar, quando a gente está falando de atividade laboral, evitar o afastamento do seu trabalhador ou do trabalhador por conta de lesão, por conta de doenças, por conta de algum problema que ele desenvolveu fazendo a sua atividade. Então, minimizar essas ações expeditivas e reduzir esse esforço. Tentar garantir maior conforto possível para o seu usuário, né? Então, baixo esforço físico. Tamanho e espaço para abordagem e uso. Então, o tamanho e o espaço têm que ser apropriados para essa abordagem, para o alcance, para a manipulação e para o uso desse espaço, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. E aí que a gente tem justamente essa questão de, dentro dos nossos projetos, a gente colocar e garantir esse uso adequado, né? Essa A gente entender das medidas antropométricas, de como funciona o meu corpo, como funciona, que alcance eu tenho, para eu poder projetar da melhor maneira possível o meu espaço. Por exemplo, uma situação de dia a dia. Uma cozinha uma coisa, é um ambiente bem complexo da gente projetar. Parece que não, mas ele é bem complexo de ser projetado. Por quê? Porque ele vai envolver muitas questões ergonômicas, né? A questão, por exemplo, muita gente gosta da torre de fornos, mas aí assim, o que que eu preciso pensar quando eu vou desenvolver? Não é só o que vai casar melhor com o meu móvel, deixar o meu alinhamento perfeito, o que vai deixar, né, a geladeira e a torre alinhada e o que vai, ou onde eu consigo colocar o meu forno, mas que altura que ele tá? Eu consigo fazer uso? E uma das reclamações mais recorrentes que a gente tem quando a gente fala de torre de fornos é a altura do meu micro-ondas, eu não consigo enxergar o topo, né? Eu tenho que puxar a questão, a comida, olhar, ah, não tá bom, volta porque eu não tenho acesso visual a isso. Então, isso é um exemplo. Aí a gente tem a questão de coifas, as alturas ideais, o posicionamento ideal. A gente tem a questão desses sócolos que a gente tem, dessas bases recuadas de bancada, as alturas das bancadas, o próprio desenvolvimento, layout, porque quando a gente fala de ergonomia, a gente também está falando do layout para o desempenho das atividades. É, Principalmente quando a gente fala de cozinha, a gente tem que pensar o quê? Que a gente está falando de um espaço, que eu tô falando de fogão, geladeira e pia, né? São os três usos principais que eu tenho ali. E essa triangulação entre eles precisa funcionar muito bem para ter uma boa usabilidade do meu espaço, né? Se eu tô falando, por exemplo, falei de cozinha, mas eu tô falando de um espaço de home office, é, garantir a melhor posição, do meu computador, da minha mesa, as alturas, uma cadeira que seja regulável.
que eu consiga adaptar de acordo com o corpo de quem vai fazer uso, porque, é claro, a gente não consegue ter uma cadeira que vai atender o conforto de toda a população sem regulagem. Alturas são diferentes, posturas são diferentes, os corpos são diferentes. Então, para isso que servem as cadeiras de regulagem. Então, garantir isso dentro da especificação do meu mobiliário. Que mais que eu posso falar? As brinquedotecas ou as salas infantis, os banheiros infantis. Quem é o meu público-alvo? São as crianças. Que medidas eu preciso olhar e observar para esse tamanho de espaço, essa abordagem de uso? Tamanho das crianças. Então, adaptar o meu espaço para as crianças. E aí, uma coisa bem complexa que a gente tem hoje é que quando a gente fala desses espaços, a gente tem as crianças e nós temos o adulto que está presente, né? Então, quando é um espaço público, e mesmo na sua casa, por exemplo, você vai ter o espaço para a criança, mas você tem que entender que existe um espaço, um lugar ali que tem que ter o adulto presente, junto. Então, é mais. A gente precisa pensar em dois grupos diferentes, com medidas e dados antropométricos bem distintos, que a gente precisa adaptar dentro do nosso design, do nosso layout, das nossas medidas, né? Aí a gente tem acessibilidade, as pessoas com, né, uma certa limitação motora. Uma outra coisa que a gente fala muito, a altura dos armários. Ah, é porque o armário da cozinha, o pessoal reclama, ficou muito alto, só usa a primeira prateleira, né? Aí para a segunda eu tenho que pegar uma escada. Então, até quando o meu usuário consegue ter fácil acesso, né? Depender da altura dele. Tudo isso a gente pode casar já com o residencial muito mais fácil, porque é uma família em específico, muito mais fácil. Mas é uma família em específico que eu vou atender, então quem vai fazer o uso maior da cozinha? Para quem eu preciso garantir que tem esse acesso, né? Então, assim, é um grupo menor, mas que tem suas divergências também, a gente precisa atender a todos, ou uma área comum de um condomínio, por exemplo, seja ele horizontal ou vertical, a gente projetar para que o maior número de pessoas, ou todas as pessoas, consigam ter acesso e desempenhar um bom uso dentro desses espaços. Aí eu trouxe para vocês o seguinte dizer: a melhor acessibilidade é aquela que passa despercebida, ressoa fortemente nesse contexto. Além disso, uma vez que a boa arquitetura incorpora a inclusividade, é crucial reconhecer que a acessibilidade é essencial para essa inclusividade. São discussões que a gente tem falado e tem discutido não só dentro da arquitetura, mas em diversas outras disciplinas da nossa vida, a questão da inclusão social, a questão na saúde, na educação, em vários outros aspectos da nossa vida, no nosso cotidiano, a gente tem discutido sobre isso, sobre a inclusão, sobre garantir para que todas as pessoas tenham acesso à saúde, que tenham acesso à educação, que consigam fazer um bom uso dos espaços que elas têm, no nosso caso da arquitetura, tenham acesso à arquitetura e bons espaços, né? E aí pensar que cabe a nós, como profissionais, garantir que os nossos usuários farão bom uso, terão a garantia de um uso ideal, adequado, de medidas adequadas. Claro que pode acontecer de eu projetar alguma coisa na minha ergonomia, já desde o começo, utilizar a ergonomia de concepção, e depois no dia a dia, ou no fluxo de uma empresa, por exemplo, a gente está falando de comércio e prestação de serviços, eu perceba que não funciona ou se expande e não funciona mais para mim aquele espaço. Eu preciso readequar, né? Eu preciso adaptar o meu espaço, apesar dele já ter sido pensado já desde o início com os aspectos ergonômicos. E isso vai acontecer, porque ela é uma a ergonomia ela é uma disciplina, e dentro desse ramo da ergonomia da concepção, que é extremamente dinâmica e que é contínua, né? Lembrando que a gente não vai parar nunca. A minha casa tinha uma necessidade há 2, 3 anos atrás, antes de eu ter meu primeiro filho. Hoje, a minha necessidade é completamente diferente com 2 crianças. É, a casa dos meus avós, quando ela foi construída 30 anos atrás, ela tinha uma necessidade. Hoje, com os meus avós, meu avô com 90 anos, minha avó com 85, a necessidade mudou, ela é completamente diferente. Então, eu preciso ter adaptações para conseguir fazer uso desse espaço.
Então, eu acho que a ideia que vocês têm que ter em mente da ergonomia de concepção é isso. A gente vai projetar espaços, lugares imobiliários que atendam o maior número de pessoas possível. Eu falo todas. O ideal seria que fossem todas. A gente sabe que sempre vai ter um. A gente vai projetar para todas, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente vai ter uma limitação de uso de algum grupo ou outro, né? Por exemplo, se eu projetar um espaço para crianças, os adultos vão ter uma certa dificuldade de uso. Tem um pedaço ali que vai ter o espaço para eles, mas a gente sabe que vai ter o espaço que vai ser dedicado às crianças, porque aquele é meu público-alvo. Então, ter em mente quem é meu público-alvo, pensar que eu preciso projetar espaços para todos, então, mesmo as minhas crianças, quem tem uma certa dificuldade motora, visual, auditiva, então, incluir as pessoas desde o traço inicial, desde o papel em branco, quando a gente ainda está ali no campo das ideias e não colocou nada ainda no papel, a ergonomia tem que estar presente. Justamente para que a gente trabalhe com a ergonomia de concepção na grande maioria das vezes, e não ficar trabalhando só na correção. Projeto o ambiente, vou lá, entendo a necessidade do dia a dia, refaço o ambiente. Projeto o ambiente, entendo a necessidade do dia a dia, refaço o ambiente, mas que eles possam surgir já desde o primeiro traço, pensados adequadamente para os aspectos ergonômicos, para os aspectos inclusivos, para a acessibilidade. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Eu gosto muito dessas nossas conversas e eu acho que a gente tem que discutir isso, é nosso papel como arquiteto. E aí eu misturo sempre a questão da arquitetura e sociedade que eu dou a disciplina e aqui com vocês, porque é o nosso papel social como arquitetos e quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, isso é muito importante no na nossa profissão. Então, se ficar alguma dúvida, alguém quer que repete algum conceito, ou ficou alguma dúvida, ou tem alguma curiosidade, pode mandar para o professor Lucas no Fale com o Mediador. A gente retoma no início da aula que vem, conversa um pouquinho sobre isso, e aí a gente entra no nosso último assunto, nosso último encontro sobre conforto ambiental, iluminação e ergonomia. Bom jogo pra gente, quem vai assistir a aula, né, antes ou depois, não sei. Bom jogo pra gente, tomara que a gente possa vencer. Eu não assisti o jogo de sexta, mas eu vi os melhores momentos depois, pelo menos dá um fiozinho de esperança, que a gente possa ganhar alguma coisa, né, professor? Quem sabe, né, a gente passa, É, quem sabe a gente o é ex, a gente não sabe. jogo passado já deu uma melhorada boa, né? Do que o Já primeiro. conseguimos ver uma luz no fim do túnel, vai. Sim. Pessoal, não deixe as atividades para a última hora, tá? Vocês têm um prazo de daqui mais 2 semanas. Eu sei que vocês têm outras disciplinas também. Então, são atividade 2, 3 e um mapa para serem entregues. Então, não é pouca coisa, não deixe para a última hora, senão vocês vão acabar se enrolando, tá? E é extremamente importante que aconteceram já alguns casos, tem acontecido frequente. Ah, publiquei o arquivo, mas está errado. Dá para reabrir? Ou, publiquei o arquivo, mas está corrompido. Confiram sempre o arquivo que vocês estão colocando lá no estúdio de vocês, que vocês estão Sim, publicando, tá? Isso é extremamente importante. Não adianta vocês desenvolverem atividade na hora de publicar o arquivo errado, tá? Então, isso. confiram sempre o arquivo que vocês estão colocando. Todas as orientações do mapa. Caso fique alguma dúvida, não fiquem com vergonha de perguntar também. A gente está aqui para isso, né? Então, Exatamente. é isso mesmo. Beleza? Tenha um bom dia, professora. Bom dia para você também, Lucas. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo Tchau, pessoal. Até encontro. mais.